A neblina cobria a cidade, envolta em um manto de incerteza, enquanto Marcos caminhava pelas ruas cheias de gente. O coração batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Havia algo nos rostos das pessoas que o deixava inquieto. Uma sensação de que todos estavam escondendo algo, uma fragilidade silenciosa que permeava o ar. Ele parou por um momento, apoiando-se em um poste de luz. Era a ausência de uma presença que tornava tudo mais pesado. Lara. A última vez que se viram, tinha sido um oceano de palavras não ditas, uma maré de emoções que ele não conseguia navegar. Aquela conversa ainda estava fresca em sua mente, como uma ferida que não cicatriza. Ela sempre soube como atingir as cordas mais profundas de sua alma. As risadas compartilhas davam espaço a silêncios que falavam mais do que as palavras. Mas naquele último encontro, a atmosfera pareceu mudar. Um desvio sutil nos olhos dela, um desinteresse quase imperceptível que ele decidiu ignorar, na esperança de que fosse apenas um dia ruim. Mas algo dentro dele pulsava, um eco de um relacionamento que estava se esvaindo lentamente. Às vezes, Marcos se pegava, pensando que a profundidade da conexão entre eles era uma dança delicada. Havia momentos em que as mãos se entrelaçavam e ele sentia como se cada toque contasse uma história, enquanto em outros ele sentia que estava dançando sozinho, sua presença ignorada em meio à cacofonia da vida cotidiana. Ele fechou os olhos e lembrou-se da última vez que ficaram juntos, rindo de uma piada antiga, suas vozes entrelaçadas, mas lá, no fundo, havia uma sombra que começava a crescer, uma sombra que o impedia de relaxar totalmente. Quando finalmente se encontraram novamente, o café onde costumavam ir estava quase vazio. O cheiro do café fresco misturava-se com o aroma de saudade que pairava sobre a mesa. "Como você está?", perguntou ele, tentando soar despreocupado. Mas o timbre da sua voz betreia a ansiedade latente. Ela hesitou, um leve sorriso surgindo nos lábios, mas logo desbotou. "Estou bem", respondeu, mas havia algo na forma, como ela olhou para a xícara, que não parecia corresponder às suas palavras. Ele percebeu que aquela era mais uma tentativa de evitar a dor do que uma declaração real. A conversa fluiu entre lugares comuns, mas era como nadar em águas paradásicas, cercadas por rochas afiadíssimas. A tensão estava ali, enraizada como uma planta teimosa. Marcos tentava penetrar a barreira, sondar o que ela realmente estava sentindo. Uma parte de si queria perguntar diretamente, mas havia um medo quase paralisante de que, ao fazer isso, qualquer chance que tivesse de compreender sua dor se desvaneceria. E se ela não quisesse abrir seu coração? E se Macau a fizesse recuar ainda mais? O silêncio que se seguiu ficou pesado, quase palpável. Lara olhou pela janela, como se buscasse respostas nas nuvens que se formavam no céu. "Às vezes", ela disse finalmente, "me sinto como se estivesse perdendo o controle de tudo." A vulnerabilidade em suas palavras fez o ar dentro de Marcos parecer rarefeito. Havia algo ali que refletia sua própria luta, um eco de inseguranças ainda não resolvidas. Ele se perguntou se ela percebeu e se o compartimento emocional que ambos construíram estava prestes a desmoronar. Marcos sentiu como se cada palavra dela girasse a chave de um cofre que guardava não apenas suas incertezas, mas também seus anseios mais profundos. Ele queria se mover para mais perto, para reassurar, mas a imagem dela, se afastando aos poucos, como uma névoa se dissipando ao sol, o impedia de agir. O amor e o medo estavam entrelaçados de uma maneira que desgastava sua bravura. "Eu também me sinto assim", ele confessou. Era agora ou nunca. "Às vezes tenho medo de não ser suficiente." Essas palavras suspensas pareciam cortá-lo.
Ele se deteve, as consequências da vulnerabilidade se desenrolando em sua mente. Ela virou-se para ele, um olhar de espanto, depois uma expressão de compreensão. Eles estavam navegando em águas turbulentas, mas aí, pela primeira vez em muito tempo, houve um vislumbre de esperança. Então, podemos ser suficientes juntos? Ela disse, como se estivesse moldando essa ideia para que se encaixasse nos contornos de sua relação. Mas a sala parecia cheia de palavras não ditas. Cada frase deixava resquícios de possibilidades pesadas demais para serem ignoradas. A conexão era palpável, mas ainda assim frágil, como uma taça de cristal prestes a se estilhaçar. O que significava ser suficiente? Eles estavam tentando decifrar um mistério que parecia apenas se complicar. O desejo de estar próximo, entrelaçado com o medo de se perder, criava um ciclo interminável de esperança e desespero. Uma maré de emoções que se acalmava por instantes, apenas para ser engolida novamente pela força de suas inseguranças. Enquanto Marcos e Lara continuavam suas conversas, cada riso partilhado agora parecia mais precioso, porém, o eco da incerteza continuava a ressoar. E ali estavam eles, dois seres humanos flutuando entre a luz e a sombra, construindo pontes sobre abismos. O amor é sempre uma labuta, cheia de complexidades que nos fazem questionar se o conforto vale o risco da exposição, se a luta vale a pena. No final, enquanto as luzes da cidade se apagavam uma a uma, Marcos percebeu que não havia respostas fáceis, apenas o vasto horizonte da possibilidade. A única certeza era que a jornada deles estava longe de terminar. Cada passo apenas revelando novos mistérios a serem explorados. E assim, sob o zênite do céu escurecido, o que restava eram as interrogações, densas e profundas como a própria vida.